Estamos gravando. Os microfones, por favor, fechados. Tudo. Só um minuto. Aí já estamos compartilhando. Uhum. Professor, já pode iniciar a sua fala. Então, tudo bem. Boa noite. Vamos começar a trabalhar o conteúdo que está programado para hoje e vamos tentar observar a importância que esse conteúdo tem, tá? Como eu já comentei na segunda-feira, para cada aula eu separei, né, busquei um versículo bíblico que trouxesse algo que nos motivasse a, vamos dizer assim, navegar nesse conteúdo que nós estamos vendo aí. Então, nós temos, para hoje, né, nós temos aí Provérbios 16, 21, que vai dizer: morte e vida estão no poder da língua. E essa palavra língua, né, seria bom que a gente tivesse acesso ao original desse texto para poder ver como que essa palavra língua foi escrita no seu original. Porque língua aí tem dois significados. Pode ser língua, órgão, né, do corpo, mas a língua também ela é responsável pela fala, tá? E língua pode ser também o idioma. Então, nós temos significados variáveis aí para uma mesma palavra. Mas é importante entender o que o versículo está dizendo. Morte e vida, tá? Estão, no poder da língua. Então, nós já sabemos que a língua, seja ela o idioma, seja ela o órgão que vai produzir, né, o som e vai emitir a palavra, ele tem um poder muito grande. E esse poder envolve decisão. E aí começa, então, a entrar a possibilidade, a escolha de cada um de nós. Então, observem, né? E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, nós vamos sempre sofrer as consequências ou utilizar as benesses daquilo que nós utilizarmos, palavras de vida, palavras de morte, né? Nós podemos, por exemplo, na hora de fazer um relatório, nós podemos trabalhar com palavras ruins, né? Mesmo que seja um relatório que não vá trazer um resultado tão positivo, mas a seleção dessas palavras é muito importante. Nós temos um exemplo claro, não foi um texto escrito, mas foi um texto oral, né, quando os espias foram ver o que estava acontecendo lá em Jericó, né? E nós sabemos muito bem, pela análise lá do texto, que 2 voltaram com palavras de vida, maravilhosas, enquanto que os outros voltaram com palavras de morte. Então, observem, o mesmo objeto observado, ele pode despertar vida ou morte, de acordo com a opção que cada um vai desenvolver. Então, nós temos um cuidado muito grande, porque nós estamos entrando agora, e eu vou, de vez em quando, fazer umas observações, né? Cuidado na hora de falar, nós vamos entrar agora na produção textual, cuidado para, na hora de falar, nós vamos entrar agora dentro da produção textual. Se vamos entrar, é óbvio que é dentro. Então, só para lembrar, porque a gente muitas vezes comete sem querer, né, uns deslizes e umas redundâncias desnecessárias. Opa, já tem 4. Vamos seguindo, então. Então, lembrando, né, nós temos o poder da decisão naquele momento de fazer, de produzir o texto, seja ele oral, seja ele escrito. O nosso objetivo, o nosso foco é o texto escrito. Vamos seguir um pouco mais. Ó, então, nós temos aqui o tema de hoje é gênero e tipologia textual. Aí alguém podia falar, mas professor, espera aí, gênero e tipologia textual não seria gênero e tipologia textuais? Poderia ser, sem nenhum problema, porque o gênero é textual e a tipologia também é textual. Só que quando eu coloco o adjetivo
mais próximo do segundo termo, eu estou valorizando esse termo. Então, nós vamos falar e vamos estudar sobre gênero e sobre tipologia textual. O que é mais importante para nós nesse momento vai ser a tipologia, porque vai haver uma aula, talvez na semana que vem, em que nós vamos dispensar mais atenção ao gênero, quando nós trabalharmos especificamente com relatório, com carta, etc, etc. Mas não vou antecipar muito o que vai acontecer aí para frente, não. Vamos ficar aqui que já tem muita coisa para a gente ver hoje. Então, vamos lá. Então, explicando aí essa estrutura, porque é aquilo que eu falei, gente, na aula passada, vamos relembrar. A língua portuguesa tem um mundo de detalhes, de regras, de estruturações, enfim, muita coisa. Nós não temos tempo, não temos nem motivação para tantos detalhes. Mas aquilo que for importante, de repente, eu vou passando para vocês, tá? Para a gente ter uma discussãozinha sobre isso e lembrar do que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Gênero e tipologia textual. Ora, quais os objetivos dessa aula? Primeiro deles, classificar textos de acordo com suas estruturas e finalidades, com suas estruturas e finalidades. Vou seguir e depois eu vou voltar mais a essa tela. QD, perdi a linha. Desculpem, tenham um pouquinho de paciência com o professor. Descrever as partes mais significativas de um projeto. Observe, eu estou apresentando para vocês tudo que vai aparecer nesses slides aí, nesse PowerPoint, tudo isso é um documento. Esse documento, ele é do gênero plano de aula. Eu já estou dando uma dicasinha. Esse plano de aula, ele tem características, ele tem regras, ele tem indicações. Essas regras e indicações são variáveis? São, mas eu tenho que seguir determinadas coisas. E uma das coisas que eu preciso estabelecer num plano de aula, num plano qualquer que seja ele, são objetivos. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dar essa aula para o meu aluno? Para que eu vou trazer esse conteúdo para cá? Qual é a função que isso tem e qual é a importância que isso traz para todo mundo? Então, vou voltar a isso. Porque, lembrem, objetivos, formulação de objetivos, é um dos itens para nós debatermos sobre ele. Mas observem como ele começa. O primeiro objetivo que tem ali, ele vem como classificar. Se vocês, aliás, até eu ia pedir no início e acabei esquecendo, se todos vocês puderem estar com um bloco, com uma canetinha, um lápis, ou se tiverem a possibilidade de fazer anotações no próprio celular ou no dispositivo que vocês tiverem, seria bom fazer isso aí. Então, no caso, como é que começa um objetivo? Sempre com um verbo no infinitivo. O que eu quero que vocês façam ao final dessa aula? Eu quero que vocês tenham a capacidade de classificar textos de acordo com as suas estruturas e finalidades. De acordo com a estrutura, vocês vão classificar a tipologia. De acordo com a finalidade, vocês vão classificar o gênero. Então, olha só, já estou dando algumas dicas que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Segundo, outra coisa, classificar textos de acordo com as suas estruturas e finalidades, sim, e descrever as partes mais significativas de um projeto. A gente conversava aqui antes de vocês entrarem na aula, conversava com a pastora Sandra, e a gente falando da importância de um projeto. Não interessa o que você vai fazer. Tudo que você pretende fazer, ainda mais que tenha que ser elaborado, precisa de um projeto. Eu vou fazer uma dissertação, eu preciso de um projeto. Eu vou fazer um relatório, eu preciso de um projeto. Mesmo que eu não vá entregar esse projeto,
mas eu preciso me organizar internamente para saber o que eu vou desenvolver. Senão, a minha produção vai ficar meio perdida, meio sem objetivos. Tá? Então, já sabe o que eu pretendo de vocês aí ao final da aula, que vocês tenham dominado esses aspectos. Vamos seguir. Bom, tipologia textual e gênero textual. Agora eu botei o textual dos dois lados, tá vendo? Diferenciando daquela parte lá do outro slide. Aí vocês vão perguntar, mas tipologia, eu particularmente não gosto desse termo. Tá? Existem autores que trabalham com tipo textual e gênero textual. Eu acho que fica mais light, né? Mais fácil até de entender. Mas vamos lá. A grande maioria usa tipologia, nós vamos trabalhar com tipologia textual. A tipologia textual é a classificação da estrutura linguística de um texto, enquanto que o gênero textual é a finalidade do texto. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Esse texto que está aí, ele está entre aspas. Vocês já podem deduzir. O João não escreveu esse texto. O João retirou esse texto de algum lugar. E se eu retirei esse texto de algum lugar, eticamente, eu não posso deixar de indicar. Eu poderia até ter colocado ali a referência. Retirei da internet, da página tal, do autor tal. Poderia ter colocado, mas aqui não vai caber. Mas eu não posso dizer que esse texto é meu. Eu estou me baseando no texto de alguém que está disponível para nós utilizarmos. Mas a ética nos exige, né, referenciar. De que forma? Entre aspas. A gente escuta muitas vezes na televisão, camarada, olha, abre aspas para fulano de tal. Por quê? Ele está reproduzindo a fala daquela pessoa. Então, nós temos aí, o que é o tipo textual? É a estrutura, é o texto que tem determinada característica estrutural, determinado tipo de vocabulário, determinada sequência. Então, isso traz o tipo. E eu vou facilitar a vocês, tipos são apenas 5. Então, vai ser fácil da gente memorizar e entender esses 5 tipos. Em compensação, gênero, ele vai indicar a finalidade. E eu posso, de repente, agora criar uma finalidade para um texto que eu preciso utilizar, e aí eu crio mais um gênero. Então, eu vou ter uma bula de remédio, eu vou ter uma receita de bolo, eu vou ter um manual, eu vou ter uma descrição de um quadro para ser mandada, né, para uma pessoa amiga que eu quero que essa pessoa entenda o que eu assimilei daquele quadro, e, enfim, então eu tenho uma carta, eu tenho um bilhete, eu tenho um e-mail, e vai faltar dedo para eu poder exemplificar os gêneros. Tá? Existem alguns que são mais comuns, e alguns que nós vamos nos basear. O relatório é um deles, a carta de oração é outra, o projeto é outro, que o projeto também é uma forma de gênero. O que mais? Ah, sim, o e-mail, que são assuntos mais específicos para nós e já de bom tamanho. Nosso tempo, já se falamos bastante, é um tempo restrito. Ora, os tipos textuais são. Então, vamos com calma. Aí, se alguém tiver a possibilidade de fazer anotação, seria bom, apesar de que todas essas informações estão disponíveis em várias mídias e tudo mais, mas eu acredito sempre que a gente escrevendo, e hoje em dia pouquíssimas oportunidades nós temos de escrever, porque a gente digita tudo, copia, né? Seria bom que a gente fizesse anotações sobre as características mais importantes de cada tipologia textual. O primeiro deles é o tipo narrativo, ou a tipologia narrativa, ou o texto narrativo. Tudo bem. O que é o texto narrativo? Aí alguém poderia dizer, é óbvio, é o texto que narra. Tá, tudo bem. E o que ele precisa na sua estrutura? Vamos lembrar
que tipo de texto ou tipologia textual se refere à estrutura, tá? A estrutura do texto, a forma como ele é montado, como ele é estruturado. Lembrem, vocês estão fazendo um curso de comunicação escrita. Então, agora a coisa está chegando mais perto da necessidade do que vocês têm que desenvolver. Então, vamos lá. O narrativo, o texto narrativo, ele vai contar uma história, tá? Essa história precisa de quê? Ela precisa de um cenário, ela precisa de personagens. Essa história precisa normalmente de um narrador. E aí nós vamos lembrar lá do ensino médio, lá do finalzinho do ensino fundamental, que poderia haver dois tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, eu sou o narrador, porque eu estive presente naquele fato, naquele evento, ou então em terceira pessoa. No nosso caso, se nós tivermos que fazer um texto narrativo para apresentar um relatório, de um modo geral, nós vamos fazer em terceira pessoa, porque nós somos observadores daquilo que nós vamos narrar. Já estamos juntando os nossos objetivos finais das nossas aulas. Tá? Vocabulário claro. Eu posso até utilizar na narração regionalismos. Lembra? Vamos voltar para a segunda-feira, a linguagem, tá? A questão da linguagem regional. Né? Eu posso ter uma fala lá do meu personagem, né? Vixe, Paim hoje não acordou, né? Então, aí eu estou utilizando palavras e expressões que são características de uma determinada região do Brasil, né? Caracterizam um determinado tipo de linguagem regionalizada. Mas isso aí pode ter um significado dentro da minha narração. Eu estou destacando a origem, eu estou destacando a característica daquele personagem. Tá? Então, esses aí são aspectos gerais do texto narrativo. Não vamos nos aprofundar muito. Esse daí é importante? Todos eles são importantes, mas não é o grande importante. Vamos para o segundo. O segundo seria o texto descritivo. Esse é aquele que nós aprendemos lá na escolinha da tia Teteca, né? A primeira redaçãozinha que nós começamos a fazer, quase que a mão caía, né? A professora colocava normalmente uma gravura e aí falava: vamos colocar no papel o que vocês estão observando na gravura. E aí vinha lá, né? A árvore faz sombra, o menino brinca embaixo da árvore com seu carrinho, a menina colhe flores no jardim. Então eu estou descrevendo, é uma descrição. A descrição, ela tem uma característica muito interessante. Ela usa tempos verbais repetidos. Quer dizer, se eu faço uma descrição no presente, quase todos os verbos estarão no presente. No passado, no futuro. Descrever futuro é mais complicado, mas existe a possibilidade. Por outro lado, a descrição ela vai representar uma realidade, seja ela uma realidade vívida, né? Uma realidade que eu estou vendo e vivendo ali, seja ela uma realidade de uma foto, de uma gravura, e pode, inclusive, ser uma realidade imaginária. Eu posso imaginar uma determinada situação e descrever isso aí. Não há nenhum problema, tá? É sempre uma descrição. Por quê? Porque raramente há uma observação pessoal, há sempre uma coisa muito direta, tá? Descrição é importante? Importantíssimo. Lá naquele relatório que eu falei com vocês, né? Eu posso ter uma parte narrativa e uma outra parte descritiva, né? Aconteceram situações assim, assim, assado, isso, assim, e aí eu vou descrever ou o ambiente, ou a pessoa, ou as pessoas, ou os fatos. Eu acho que está mais ou menos claro. Eu sinto assim um pouco de falta da interação, né, nas explicações, mas espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo. Aí, agora, o bicho pega. É o texto dissertativo.
não tem como fugir do texto dissertativo. Se alguém for fazer uma seleção, escrever alguma coisa, vai fazer um texto dissertativo. Se alguém for fazer o Enem, se for fazer um concurso público, tiver uma redação, essa redação vai ser sempre uma dissertação ou um texto dissertativo. Mas eu vou mais além. Esse texto dissertativo, ele é praticamente obrigatório, pelo menos na maioria das instituições, ao final de um curso, seja ele superior, seja ele algumas instituições de nível médio também já exigem uma dissertação, um texto dissertativo, e isso aí tem regras. O texto dissertativo ele é tão importante que a formatação, toda a elaboração dele é regida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, dependendo da situação, nós vamos comentar algumas coisas mais adiante, dependendo da situação, essas exigências são extremamente rigorosas. Tá? Inclusive, às vezes, uma banca devolve um trabalho desses aí porque faltou um mero detalhe, né, que o autor perdeu ali. Pastora Sandra, eu vou pedir desculpas e pedir para só me dar uma indicação. Eu saí do foco? Um pouquinho, Vê se um pouquinho. eu senti que eu tinha saído do foco e aí me preocupei, porque eu não ia ficar Mas parado. tá bem, mas não se preocupe não. Pode continuar que está dando para entender bem. Não se Então, tá preocupe. ok. Então, tá bom. Aí, se tiver alguém novo, aí depois explica o porquê dessa dúvida. Então, o texto dissertativo. Vamos ver. Texto dissertativo tem um rigor de vocabulário, tem um rigor de estrutura, tem um rigor de clareza. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Nós temos que ler e reler o texto que foi produzido, e lá no finalzinho do curso, me parece que vocês vão ter que apresentar uma dissertação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já privilegiei agora essas observações sobre o texto dissertativo e sobre a elaboração de um projeto, exatamente para auxiliar vocês também a longo prazo e até em outras atividades, em outras instituições. A gente comentava também antes, eu com a pastora Sandra, e como eu falei com vocês segunda-feira, eu durante muito tempo atuei como professor de metodologia da pesquisa em cursos de pós-graduação. E era maravilhoso. Foram momentos assim muito prazerosos para mim, ver os meus alunos produzindo, né, textos magníficos, pesquisas fantásticas. E aos poucos, as instituições foram minimizando, porque realmente corrigir dissertação, monografia, tudo isso dá um trabalho que vocês não podem imaginar. Eu, às vezes, ficava com pilhas aqui de 10, 12 monografias para corrigir. Então, eles foram retirando e, atualmente, nem a aula de metodologia eles têm. Então, muitos cursos dizem, olha, você tem que trazer um artigo, tem que trazer uma dissertação, mas não dão orientação. Então, aproveitem que a gente vai pincelar pelo menos alguma coisa aí. Então, vamos lá. Texto dissertativo, a gente vai voltar ainda em mais uns 2 ou 3 slides, tá? Mas nós vamos agora para o texto expositivo. O texto expositivo é aquele que vai, como não diz exposição, ele vai apresentar informações. Ele não pode ser confundido com o descritivo, ele não vai descrever. Ele vai normalmente apresentar ideias, apresentar fatos, apresentar realidades que podem, inclusive, ser utilizadas como argumento, que a gente vai trabalhar com argumento também mais adiante. Então, o expositivo, ele expõe, ele mostra determinadas relações, ele mostra determinadas situações. Não chega a ser um texto complicado de ser montado. E o injuntivo, que é um nome diferente, as pessoas às vezes não sabem, mas eu tenho certeza que já muitos padeceram na mão de um texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que dá orientação.
A gente compra um produto novo, e aí vem aquele livrinho, né, aquela folhinha, dando a instrução de como montar e como fazer aquela engenhoca funcionar. Só que nem sempre o autor daquele texto injuntivo teve aulas com o professor João para fazer o texto com clareza e com significado real daquilo que tem que fazer. Então, ele diz que é para apertar o botão, mas não diz qual é o botão. Ele diz que o botão da direita, mas na realidade ele viu ao contrário, esse botão não está na direita, está na esquerda, e a gente fica enlouquecido para montar aquela peça. Então, é uma brincadeira só que a gente faz, mas a gente sabe que há manuais de determinadas situações que são muito difíceis. Então, o texto injuntivo ele vai comportar vários gêneros, né? O manual é um deles. Outro que é um texto injuntivo é a receita de bolo, né? Que ele vai dizer, olha, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, um tablete disso, um pouco daquilo, uma colher de fermento, e aí ele está dando uma orientação para que uma ação seja realizada, seja executada. Aí alguém pergunta, e a bula de remédio? Aí vai variar, porque a bula ela pode ter uma parte do injuntivo, quando ele diz tomar essa medicação 2 vezes por dia, tal e tal. Mas ele também diz, essa medicação foi pesquisada e aplicada não sei aonde. Ele está num texto dissertativo, porque ele está passando um conhecimento. Vocês lembram da aula de segunda-feira? Pegou um dado, aquele dado juntou com outros dados, transformou aquilo em conhecimento, em informação, e a informação trabalhada internamente se modificou e se transformou em conhecimento. Olha como a gente vai juntando os conceitos que nós já vimos. Então, vamos lá. Repetindo, para todo mundo lembrar, esses textos, é óbvio, tem que usar palavras claras, diretas e de acordo com a finalidade. Só recapitulando, nós temos o narrativo, nós temos o descritivo, o dissertativo, olha aí, dissertativo a gente sublinha, mesmo que mentalmente, o expositivo, que alguns autores vão chamar de expositivo argumentativo, mas não entra nessa não, vamos simplificar, e o injuntivo. Acredito que todos tenham acompanhado. Se tiver alguma dúvida, deixa anotadinha para depois, na hora da interação, a gente poder solucionar essas dúvidas. Vamos mudar de tela. Bom, gênero textual é uma classificação de texto que compartilham características de linguagem e conteúdos. Então, o gênero compartilha a estrutura da linguagem do texto e o conteúdo que está ali, o conteúdo que está sendo desenvolvido, né? Já falamos alguma coisa sobre isso. Os gêneros textuais são modelos que orientam a produção de textos e cada um tem uma finalidade ou uma função social específica. Lembram também, nós falamos sobre a função social da linguagem. Se eu preciso mandar uma carta, preciso mandar uma informação, hoje em dia tem o e-mail, tem o WhatsApp, né? Tem uma série de coisas aí. Mas aí é o canal, né, que está mandando. Mas eu preciso mandar uma mensagem. Essa mensagem em forma de carta. Tá? Então, a finalidade dela é informar, é comunicar uma determinada situação. Eu vou usar uma carta, tá? Seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, seja a carta de papel indo pelo correio, só aquelas de cobrança para a gente que a gente recebe, né? Mas tudo bem. Então, o gênero ele vai ter uma finalidade específica. Tudo bem? Diferenciando tipo, estrutura, linguagem, gênero, finalidade. Por que que aquele texto, aquela estruturação foi feita daquela maneira?
O texto dissertativo. Aí a gente vai pegar a cereja do bolo que nós temos para hoje. O texto dissertativo, eu já destaquei a importância dele. Ele vai apresentar determinadas características. Por exemplo, é um rigor científico. Eu não posso fazer um texto dissertativo com aquilo que eu acho. Tanto que, na maioria das vezes, quando nós fazemos um texto dissertativo, uma das coisas que está abolida é a primeira pessoa do singular. Porque a primeira pessoa do singular reproduz a vontade, o desejo, o achismo. Quando eu digo eu já trouxe para mim, né, essa característica, essa autoria. E eu não posso me basear no que eu acho para poder fazer uma dissertação. Eu vou me basear naquilo até que eu aprendi, mas eu tenho que dizer de onde que aquilo veio. São as referências que nós vamos fazer, vamos referenciar autores, referenciar textos, referenciar situações para confirmar aquilo que eu estou falando. Por isso, o texto científico, seja uma simples dissertação para um concurso, um texto dissertativo para um concurso. Tudo bem, ele vai ter que ter o rigor científico. Eu não posso colocar opinião. Eu tenho sempre que estar respaldado pelo rigor científico. Bom, então esse é um dos pontos importantíssimos, tá? E aí vem o caso. Já vi na programação de vocês têm a possibilidade de fazer depois artigos para uma revista. Oh, que maravilha, legal. Lembrem que esses artigos, eles têm uma linguagem científica e que essa linguagem científica tem que seguir esse rigor, tá? Vamos seguir. Então, rigor científico, verdades comprováveis. E aí entram as referências. Aquilo que eu falei e que vocês podem observar que eu estou novamente com um texto entre aspas, porque esse texto não é meu. Esse texto eu copiei, colei aí para vocês e já estou dizendo, olha, o texto, se estiver bem claro e vocês entendendo bem, ficando claro, a mensagem ficando clara para vocês, não atribuam esse mérito a mim, não. Eu copiei. Talvez por ter escolhido o texto. Mas se ele também tiver complicado, difícil de entender, também essa responsabilidade é do autor dele. Tá? Eu apenas referenciei esse autor. Linguagem culta não comporta gíria, não comporta palavra. Bom, palavra chula nem pensar, né? Mas não comporta regionalismo, a menos que seja o estudo que está sendo feito ali. Aquele regionalismo trouxe uma informação significativa para aquela pesquisa que está sendo feita. Mas o vocabulário utilizado numa dissertação, num texto dissertativo, tem que ser um vocabulário culto, com estruturas cultas. Vamos lembrar de segunda-feira que eu falei com vocês. Gramática, caramba, eu não detesto gramática. Problema seu. Vai ter que pegar a gramática e destrinchá-la da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós estamos seguindo numa escala, né, e subindo degraus de conhecimento, de formação, de habilitação e tudo mais. Então, seguindo. Linguagem culta, clara e precisa. Aí nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar muito sobre coesão e coerência, sobre redundância, sobre o uso daquelas palavras que o pessoal troca sem querer, no dia a dia acaba trocando, e depois vira hábito. Então, a gente vai tomar cuidado com isso aí, a gente vai ver isso. Tem que ser precisa, informações precisas sobre a organização do conteúdo. Se vocês tiverem como marcar isso no caderno de vocês, vai ser muito importante no caderno, onde vocês estiverem fazendo alguma anotação, tá? Informações precisas sobre a organização do conteúdo. Nós estamos começando a nos aproximar de um gênero que se chama projeto. Normalmente, projeto de pesquisa.
mas eu posso fazer um projeto e devo fazer um projeto para toda e qualquer ação que eu vou desenvolver, principalmente dentro do aspecto cultural, do aspecto acadêmico e tudo mais. Então, lembrando, essa organização do conteúdo. Bom, a gente vai falar especificamente sobre isso mais adiante. Deixa eu dar uma puladazinha aqui e para o outro slide. Bom, gêneros, lembrando, texto dissertativo é uma tipologia, é um tipo, que vai comportar vários gêneros. O que são os gêneros? Gêneros, eles se referem à finalidade daquele texto que está sendo produzido, que está sendo emitido. Tá, tudo bem. Esses gêneros podem ser modelos para a confecção de outros que tenham a mesma finalidade. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando apenas com a tipologia dissertativa, com o texto dissertativo, e os gêneros mais importantes que estão contidos nessa tipologia. O primeiro deles, logo, é o projeto. Esse aí a gente vai ter um carinho muito grande com ele até o final da nossa aula e até o final do nosso curso. O artigo. O que é um artigo? Normalmente o pessoal fala artigo científico, mas ele pode não ser tão científico. O artigo é um texto dissertativo que vai apresentar um determinado conteúdo, uma determinada pesquisa, que nós vamos desenvolver através de análises, através de sínteses e elaboração de teses. Se vocês puderem escrever aí, coloquem isso que vai servir para todos os gêneros que nós vamos falar aqui. Eu tenho uma tese, então escrevam tese. Faz uma setinha para o lado. Essa tese eu vou trabalhar e ela vai, então, passar por um processo de análise. Então, a minha tese, aquela tese que eu recebi, que eu achei, que eu descobri, que eu recebi de alguma forma, eu vou fazer um processo de análise. Façam agora dessa palavra análise uma setinha para baixo, feito um organograma. Tá? Dessa análise, eu vou tirar o que é mais importante. Com isso, eu acabo de fazer uma síntese. Então, o processo do trabalhar o texto para a produção, ele vem de uma tese, que eu faço uma análise, chego a uma síntese. Ora, essa síntese é o mais importante daquela tese inicial, que agora vira uma nova tese. Façam agora uma setinha para o lado da palavra síntese, que ela agora virou uma nova tese. E aí, como todos nós sabemos que o conhecimento não para, o conhecimento é constante, ele evolui constantemente, por isso nós estamos aqui tendo uma aula via internet, com um dispositivo móvel, enfim, com uma série de situações, e apesar da dificuldade visual, eu consigo desenvolver o trabalho e acompanhar, explicar para vocês e acompanhar, né? Eu não consigo ver no celular, mas eu consigo ver no meu computador, que está bem maior, está grandão aqui do meu lado. Então, eu consigo fazer tudo isso por causa do quê? Da evolução do conhecimento, da tecnologia, de tudo mais. E aí aquele processo começa. Chegamos a uma nova tese? Chegamos, que vai passar por uma nova análise, vai chegar a uma nova síntese, vai virar uma nova tese e vai por aí afora. Esse é o processo da elaboração de um texto dissertativo. Observem que ele é trabalhoso. Eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, que argumentar, que referenciar. Olha quanta coisa. Tá? Vamos seguir. O artigo, então, ele tem isso, mas o artigo... Aliás, não, deixa para falar isso no final de tudo. O artigo, então, ele é um texto mais enxuto, ele é um texto mais direto, ele é também um texto até um pouquinho menor do que os outros. Menor, quando eu digo, vai para umas 10 laudas, 12, dependendo do artigo e do objetivo, não vou assustar ninguém, não. Mas depois do artigo vem a monografia. Monografia, é um termo, né?
Eu lembro que os meus alunos de pós-graduação, quando chegavam, logo assim chegavam e que viam um professor de metodologia da pesquisa, a preocupação deles é, professor, como é que vai ser essa monografia? Porque monografia assusta, né? E realmente assustava, ainda mais quando tinha o professor João acompanhando e exigindo deles o que tinham que fazer. Mas vamos lá, isso aí é detalhe. A monografia, como o nome diz, mono, um só. Grafia, escrita. Então, a monografia é escrita de um único tema. Nós pegamos um tema, ou nós recebemos um tema da instituição, da disciplina, do que for, e nós vamos a fundo naquele tema. Precisamos criar um conhecimento? Precisamos produzir algo? Não, não precisamos na monografia, seja ela de uma pós-graduação, seja ela de um curso de graduação, ou de um curso complementar, de uma extensão, seja do que for. Eu não tenho o compromisso de criar, mas eu tenho o compromisso de analisar através daquele processinho que a gente acabou de ver. Né? Pegar uma tese, fazer uma análise, né? Chegar a uma síntese e ali apresentar um resultado. Normalmente a monografia aparece em cursos de graduação, até mesmo em cursos de ensino médio, cursos de extensão, enfim, né? Monografia, ela tem essa característica, é um único tema. Mas eu tenho mais especificamente a dissertação de mestrado. Todos esses documentos são gêneros que estão ligados ao tipo dissertativo. A dissertação de mestrado, que se confunde muito e é muito semelhante à monografia, ela vai ser usada, como o nome diz, mestrado. E a tese, que é a de doutorado. Na tese, há um compromisso diferente. Na monografia, ou no próprio artigo, ou na dissertação de mestrado, eu não preciso criar uma nova tese ali. Tá? Eu posso analisar as que eu já tenho. Mas no doutorado eu devo apresentar uma evolução, algo novo naquilo que eu estou analisando. Então ele é bem mais profundo. E aí os erros, né? Eu chamo muita atenção para os erros de uso do vocabulário. Muitas vezes eu escuto: minha filha vai defender a sua tese de mestrado semana que vem. E aí me dá vontade de dizer: não vai não, minha senhora, porque tese é só no doutorado. No mestrado, ela vai defender ou a monografia, ou o artigo, ou a dissertação de mestrado. Quando ela terminar o doutorado, aí ela vai defender a sua tese. Questão de uso de vocabulário, simplesmente. Daí não vai desmerecer absolutamente nada nem ninguém. Mas eu ainda agora fiz uma observação e disse: não vou falar agora, vou deixar para falar no final. Vamos lembrar, tá? Vamos revisar aí. Então, nós temos artigo, e aí vocês têm a possibilidade de apresentar um artigo no final do curso, e, inclusive, apresentar um artigo para ser publicado numa revista. Olha aí que legal. Isso aí dá para acrescentar isso lá no currículo Lattes e tudo mais, isso é muito importante, a produção textual nesse nível. Temos a monografia, temos a dissertação de mestrado, temos a tese. Mas quem está comandando isso tudo ali na frente dessa lista se chama projeto. E o projeto, assim como cada documento desses aí, ele é rigorosamente seguido, orientado pela ABNT. Logicamente, aqui, e eu vou apresentar no finalzinho da nossa aula um roteiro que a gente vai alterar. Esse projeto pode ser alterado de acordo com a finalidade dele. Por que pode alterar? Porque ele pertence a um gênero, e gênero pode ser. O gênero vai representar a finalidade daquele texto que eu estou fazendo. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece com esse projeto? João, eu faço o projeto, depois eu faço a minha dissertação, meu artigo, pego o projeto e jogo fora. Não, de jeito nenhum. O seu projeto é a introdução do seu trabalho. Por quê? Nós vamos ver por quê. Vamos lá. O projeto. Características do projeto.
Itens imprescindíveis. Quer dizer, tem que aparecer. Delimitação do tema. Eu tenho que delimitar. Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a implantação de uma igreja, sobre a implantação de uma igreja evangélica. Sim. Onde? De que maneira? Em que comunidade? De que forma? Com que recurso? Olha só, já bagunçou tudo. Então, eu tenho que delimitar. O que é delimitar? Estabelecer limites. Onde eu posso começar, onde eu posso terminar. E o que eu tenho entre esses dois parâmetros, para poder desenvolver aquilo que eu pretendo fazer, aquele estudo, aquele desenvolvimento. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho o tema. Tá, o tema é muito bom, mas eu tenho que delimitar, estabelecer limites. Senão, eu não acabo nunca de fazer uma pesquisa. Né? Porque nós já vimos que, através de uma análise, vai vir uma síntese, que vira uma tese, que vira uma análise, que blá, 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 e vai embora e não para nunca. Então, eu não paro também de produzir se eu não tiver um limite de até onde eu vou. Seguindo, então, delimitação do tema é um fato imprescindível, e o outro fato é o problema. Há pouco tempo não, acho que já tem algum tempo, havia uma propaganda na televisão, era até do canal Futura, que dizia: o que importa não são as respostas, o que importa são as perguntas. O que evolui o conhecimento não são as respostas, o que evolui o conhecimento são as perguntas. Porque a partir do momento que as perguntas são feitas e são lançadas, cada um vai correr atrás da resposta que pode encontrar para aquilo. Então, quando faço um projeto, eu delimito o meu tema, eu tenho que saber o que eu quero responder com aquele projeto. Eu vou fazer uma dissertação, o que eu quero responder com aquela dissertação? Eu vou então fazer um concurso aí para o Enem, enfim, né? E o tema é o sistema de governo atual. Tema aí meio complicado, mas tudo bem. Eu tenho que saber o que eu quero responder com esse tema. Logicamente, eu vou ter que fazer eu tenho um exemplo aí um pouco tendencioso, mas eu vou ter que tomar cuidado para, primeiro, não me expor, porque eu já sei que na dissertação eu não posso usar primeira pessoa, então o que eu acho é um detalhe, eu tenho que saber o que eu posso fazer e o que eu posso analisar como um observador daquele problema e trazer a resposta para ele. Né? Existem problemas sem resposta? Existem. Existem pesquisas. Né? Nós temos pesquisas aí há quantos anos tentando descobrir a cura do câncer. Já descobriram várias coisas. Mas um negócio que seja, toma esse comprimidinho e acabou, não tem mais câncer, não existe. Mas a pesquisa continua. As perguntas continuam. Como debelar esse tipo de câncer? E ainda não se achou a resposta adequada. Mas a pergunta está lá. Então, a pergunta é a mais importante do que a resposta. Não sei se tinham pensado nisso. Seguindo, falando demais, se tiver muito cansativo, dá um jeito aí de me calar um pouquinho. Mas vamos lá. Tá. Só um minutinho que a Lei até me lembrou que tem a água aqui do lado e só não posso oferecer para vocês. Vamos lá. Depois do problema, vem a relevância. Qual a importância desse tema? Qual a importância do que eu vou descrever? Do que eu vou dissertar? Então, a relevância é muito importante que seja destacada. Além disso, vem o estabelecimento dos objetivos. Eu já dei uma dica lá no início da aula. Né? Objetivos começam sempre com verbos no infinitivo. Agora, vamos observar uma coisa. Todo verbo que inicia um objetivo, seja ele geral ou sejam objetivos específicos,
eles precisam ser comprováveis. Porque se eu estabeleço um objetivo e eu digo compreender a diferença entre tipologia e gênero textual, como é que eu vou saber que o aluno compreendeu? Teria um processo complicadíssimo, até que eu pedisse para ele dissertar sobre isso, tem algumas coisas, podia ser que algumas coisas ele não entendesse ali corretamente, então não atingiu o objetivo. Então, sempre que eu estabeleço um objetivo, eu tenho que ter a possibilidade de analisar e avaliar. Por exemplo, quando eu digo descrever os tipos de tipologia textual, eu estou tranquilo, porque aí eu vou perguntar, escuta, vocês entenderam quais são os tipos de tipologia? Aí vão falar lá, narrativa, dissertativa, tá, então atingiu o objetivo, eles conseguiram lembrar, mesmo que esteja colando um pouquinho, olhando para o lado, mas conseguiram responder ali. Então, atingiu o objetivo. Quando eu estabeleço objetivos no meu projeto, eu também coloco. Tem que ter o cuidado para isso. Não vou entrar em detalhes, objetivo geral, objetivo específico, tá? Os específicos estão contidos no geral, e aí, se alguém tiver um trabalho mais sério para desenvolver, tiver que estabelecer objetivos, eu sugiro que vá a um livro, que vá procurar os autores, né, que elaboraram essa teoria dos objetivos como um dos marcos, um dos passos iniciais para qualquer trabalho, né? Porque não é só para fazer a dissertação que eu estabeleço objetivo, né? Vou fazer uma viagem, quais são os objetivos dessa viagem? É turismo? É missionário? É conhecimento? É fazer um estudo? Então, eu tenho que estabelecer os objetivos para não chegar lá e ficar perdido. O que eu vim fazer aqui? Né? Vamos lá. Normalmente, vocês devem ter observado que eu coloquei objetivos geral e específicos. Isso aí está transmitindo uma ideia. Qualquer trabalho tem um objetivo geral e vai apresentar 2, 3, 4, 5, 6 objetivos específicos. Tá? Então, por isso que está com singular e plural ali. Seguindo metodologia, como o trabalho vai ser feito. Depois tem as referências, né? A metodologia e as referências, aquilo que eu falei com vocês. As referências são regidas por uma norma da ABNT, aí vai fazer aquele negócio chato que antigamente a gente chamava de bibliografia. Vê lá, hein? Se alguém ainda estiver falando bibliografia, está revelando a idade, cuidado, tá? Porque não existe mais bibliografia. Bibliografia é outra coisa. É um conjunto de obras de sobre o mesmo tema. Eu posso nunca ter lido nenhuma delas, mas eu tenho uma bibliografia. Eu tenho aqui uma estante com muitos livros sobre educação, sobre português, sobre inglês. Tá. Eu tenho livros ali que provavelmente eu li muito pouco, ou quase não li, ou nem li. Formam a minha bibliografia dali sobre língua portuguesa, vamos dizer. Tá? Mas aquele finalzinho que vem lá no trabalho, tá? No trabalho dissertativo, no trabalho da escola, da faculdade, aquilo é referências, tá? Que é normatizado, já falei, pela ABNT. Eu acho. Vamos ver como é que a gente está aí. Estamos ainda com meia hora. Estamos com meia hora. Querem respirar um pouquinho? Podem respirar. Vou fazer meio minuto de silêncio, tá? Interação participativa. Agora vocês vão poder falar um pouquinho. E eu gostaria que pudessem falar um pouquinho. Vou pedir que fiquem atentos, né, que alguém que vá abrir o áudio, o microfone aí, que tome cuidado para não abrir vários, para não dar microfonia, não abrirem vários ao mesmo tempo para não dar microfonia. Vamos lá. Primeiro, gostaria que alguém fizesse uma observação sobre se encontrou importância nesse conteúdo que nós analisamos e discursamos até agora. Gostaria que falassem
a sua visão sobre essas diferenças. Um de cada vez. Ninguém? Pastor, não, Oh, professor. vamos nós. Você é a... Espera aí que eu vou lembrar. Letícia. Letícia, se for possível abrir a câmera, por favor. Ah, tá joia. Sou pastor. Oi, Letícia. Vamos lá. O que você viu de importante nesse conteúdo todo que nós falamos até agora? Então, particularmente em questão da escrita, eu creio que, e acredito que quando eu aprendo o sentido de cada coisa que eu vou escrever e para que eu estou escrevendo, o público que eu vou escrever, quanto mais eu me aprofundo nisso, melhor são as chances do meu conteúdo ele ir de uma forma assertiva na pessoa que eu quero alcançar. Exatamente, porque depois você tem até como fazer uma avaliação daquilo que você produziu em função daquilo que você planejou. Né? Então, eu fiz um planejamento, eu quero destacar esses itens nesse trabalho. E aí eu faço o trabalho. E aí, na hora que eu faço a comparação, o confronto, eu verifico se eu realmente segui aquele roteiro, e aí provavelmente o trabalho vai estar muito satisfatório, ou se eu deixei de privilegiar alguma etapa. E aí eu tenho como revisar aquilo. Importantíssimo, Letícia. Você foi no objetivo certinho. Nota 10. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Cadê Cristina? Sandra não. É, Renata está aí? Não sei se Renata está. Não sei se tem mais Bom, gente. professor, só cheguei um pouquinho assim no meio do caminho, mas estou assimilando aqui. Que bom, que bom. Podemos então seguir? Professor, sobre a escrita, eu andei estudando que o escrever não é algo natural nosso, né? A gente fala, o escrever é algo que o ser humano criou, mas que não é uma coisa natural, como, por exemplo, falar. Uma criança aprende a falar, mas para escrever é um processo mais demorado. É isso mesmo? Você estava falando e eu estava pensando aqui, eu ia usar um termo aí do senso comum, eu ia dizer há controvérsias, né? Porque o falar também é uma aprendizagem, né? Assim como o escrever. O falar ele é natural porque o indivíduo está em contato com os seus iguais, né? Seja a família, sejam outros indivíduos, né? Mas e existem casos, né? Até na literatura e da psicologia e tudo mais, de crianças que por algum motivo se perderam, ficaram anos e anos, né? Isoladas de alguma forma, ou se perderam ou foram colocadas de forma isolada. Tem a história do Caspar Hausen, que é um alemão, e ele foi criado dentro de um cômodo fechado, onde a pessoa levava a comida e a água, e ele vegetou durante, isso é real, e ele vegetou durante muitos anos, até que, já praticamente adulto, foi descoberto e foi retirado de lá. Ele não sabia falar, ele não sabia absolutamente nada. Tá? Então, nem a fala desenvolveu. Então, a fala também não é tão natural. Né? A habilidade de falar talvez seja natural, mas aí vai depender do aprendizado que vai ser dado a esse indivíduo. Né? Não sei se eu fui claro aí nessa ideia, trazendo uma Pois sim. análise. Tudo bem, pode falar, Letícia. Foi claro, sim, eu entendi. Entendeu? Quer dizer, da mesma maneira que a escrita, a fala também ela é adquirida, tá?
Aí, aquele caso, a gente poderia dizer, mas a escrita eu tenho que pegar a caneta ou lápis ou o que for. Sim, tudo bem. E a fala você vai ter que articular para sair o som adequado. Daí a variedade enorme de idiomas que nós temos no mundo inteiro, né? Mas muito boa. Isso que a gente está fazendo aqui, ô Letícia, e o restante do grupo, é o que é o processo da análise. Aquilo que eu falei, a gente pega uma tese, seja ela verdadeira ou não, tá? Que de alguma forma chegou até nós. Aí a gente vai fazer a análise e vai sintetizar. Olha só, nós já tivemos uma síntese aí. Então tá. Então a fala e a escrita, elas têm que ser desenvolvidas através de uma orientação. Já criamos uma nova tese, para daí começar a analisar e chegar a outras conclusões. Tudo bem. Cristina, pode falar. Oi. Eu vejo a importância disso para melhor entendimento até das pessoas, do que ela está passando, do que ela está falando. Ela organiza melhor as ideias dela. Então, acho que é de suma importância. Tudo bem. É isso aí. Realmente é uma forma de organizar as ideias. Está indo e voltando. Vamos lá. Vamos ver então a primeira Até para passar melhor o contexto. Por exemplo, uma observação, é que minha internet está indo e voltando, está falhando. Uma observação que eu vejo por exemplo, quando você vai pregar a palavra, se você faz de uma forma mais coerente, mais dissertativa, você, quando passa aquilo, você passa com mais exatidão. Eu vejo dessa forma. Exato. Transmite credibilidade porque você está seguro daquilo. Isso, credibilidade. Você está firme daquilo. Exatamente. Vamos lá. Lógico então, que é o Espírito Santo que fala através da gente, mas há uma coerência maior. Exato, não. O Espírito Santo fala através de nós, não tem a menor dúvida, mas nós somos um filtro que está ali. Então, muitas vezes, nós colocamos a própria questão da aula também, né? Tem que ter uma coerência, um princípio, um meio, um fim, um objetivo a ser alcançado. Tudo isso, todo esse processo que, de alguma forma, eu coloco aí no plano de aula, mas eu coloco também mentalmente até na minha estruturação para trazer para vocês, né? E ter a possibilidade de revisar, né, de fazer novos rumos no caso de ter uma necessidade diante da integração e da interação do grupo. Vamos lá, vamos pegar a primeira observação que eu fiz aqui. Indique características do texto dissertativo. Gostaria que alguém falasse aí, ou fosse acrescentando, né? Um acrescentasse para o outro. Pode falar? Lógico. Então, primeiro, antes de responder, eu vou fazer uma pergunta. O texto dissertativo, nesse caso, dissertativo, argumentativo, ou quando a pessoa fala dissertativo, ele já está se referindo a argumentativo? Lembra que eu falei? Existem autores que usam até o expositivo argumentativo. Lógico, se é uma exposição de assuntos, vai haver, num determinado momento, um argumento. E o texto dissertativo, de um modo geral, ele sobrevive, vamos dizer assim, através de argumentos. Porque o que eu tenho que fazer com o texto dissertativo? No caso de um artigo, de uma monografia, eu vou apresentar um determinado tema, uma determinada ideia, eu vou argumentar sobre ela e vou apresentar resultados. Então, ele sempre é argumentativo. Eu, particularmente, e aí vem diferença de autores e de professores, né, de estudiosos da língua. Eu, particularmente, eu acho que é quase que uma redundância falar dissertativo argumentativo. Tá? Agora, eu posso ter um texto dissertativo onde eu faço, por exemplo, uma análise de prós e contras. Então, eu tenho uma parte analisando os prós daquele tema e depois os contras, depois eu tiro uma conclusão. Eu posso ter
um texto exclusivamente argumentativo, que aí eu vou utilizar vários argumentos dentro do meu desenvolvimento. Então, aí pode ser que caiba essa classificação. Mas a classificação inicial, ele é um texto dissertativo. Certo. Então, uso da terceira pessoa. Uso, não precisa nem ser o uso da terceira pessoa. A narração é que vai ter o uso da terceira pessoa ou da primeira. O texto dissertativo só não pode ter o da primeira pessoa. Mas aí, Não pode ter. Só o da primeira. só a primeira que não pode ter. Mas, como o texto dissertativo é um processo de tese, análise, síntese, etc., e argumentos, você dificilmente vai ter um processo narrativo ali dentro para você ter que usar a terceira pessoa. O que você não pode é usar a primeira. Sob o meu ponto de vista, acabou com a dissertação. Entendi, sim. Não, Então, segunda pessoa. exata. Não, né? Não tem pessoa. Tá? De modo geral, não Tá. tem, não tem um estabelecimento. O que pode ter é o seguinte: segundo fulano de tal, autor da tal obra, ele afirma que. Aí tudo bem, estou usando a terceira pessoa, estou analisando a ideia, o conhecimento daquele autor. Tá? O que eu não posso, no texto dissertativo, é o eu ou nós. Entende? Nem primeira do singular, nem primeira do plural. Mas a primeira do singular é perda de ponto numa correção de dissertação. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava com a parte de monografia, de volta e meia, porque às vezes o aluno, e eles eram da pós-graduação, então eles tinham uma experiência profissional dentro daquilo que estavam fazendo, eram cursos dentro da área de informática. Então, muitas vezes, eles participavam de atividades que eles estavam descrevendo ali, analisando dentro daquele texto dissertativo. E aí escorregava um eu. Né? Eu apresentei tal situação, tal sistema, assim, assim, assado. Voltava com a monografia para tirar aquele eu. Entende? Porque ele caracteriza uma opinião. E o que eu não posso ter no texto dissertativo é opinião. Então, segunda coisa poderia ser defender uma ideia. Defender ou acusar, tanto faz, tá? Mas em cima de uma ideia que você faz de forma isenta e de forma quase que anônima, tá? Mais ninguém? Vamos lá? Vamos ver outro, então. Por que há rigor na estruturação de um texto dissertativo? Vocês estão vendo que eu estou me baseando plenamente no texto dissertativo, nessa tipologia. Por que há rigor? Por que há esse rigor? O pessoal dormiu? Não, estou pensando na pergunta. É que tá saindo fumaça aqui da cabeça. Dá uma olhadinha na cola. Dá uma olhadinha na cola. Por que tem que ser um texto rigoroso? Porque ele vai servir para Primeiro que ele vai servir para divulgar um conhecimento, apresentar uma análise profunda. Tá? Sempre, todo texto dissertativo, ele vai se propor a esse tipo de coisa. Então, eu tenho que ter um rigor em todos os aspectos, um rigor na veracidade do que eu falo, um rigor gramatical, né? Porque ali eu vou mandar, né? Eu vou ter como receptor da minha mensagem pessoas que são de um nível intelectual que não sejam totalmente evoluídos, mas que sejam em processo de evolução. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu não posso pegar um texto dissertativo dentro de um artigo, né? Um artigo que vai ser publicado, e colocar ali uma linguagem mais rasteira, uma concordância errada, enfim. Então, por isso, a necessidade do rigor
né, no texto dissertativo. Vamos ver se melhora aí a participação do pessoal. Porque não, isso aí já foi. O que é um projeto? Isso daí vocês têm que me dizer com mais clareza. Vamos lá, o que é um projeto? Projeto é uma ideia na qual eu vou, pela escrita, sistematizar ele. Dentro dele eu vou colocar as minhas ideias, o que eu pretendo. É como se fosse um mapa de uma casa. Não um mapa, igual um arquiteto, igual a Renata. Ela Tá. vai... De uma casa, né? Seria Isso, eu isso. vou estruturar. Um projeto é antes de concretizar, é um esboço daquilo que eu quero, do que eu pretendo, de uma forma mais sistematizada. Tá, vamos simplificar essa sua explicação. Ela está certa, não está errada, não. Mas você foi lá, voltou, fez curva, né? Vamos lá, vamos ver. É o planejamento da dissertação, é o planejamento do trabalho. O projeto é o planejamento de Então, qualquer. eu posso definir todo projeto é um planejamento. Fim, ponto, final. Tá vendo? Isso aí é concisão. Isso se chama concisão. A gente diminuir na palavra mais adequada. Tem um exercício que a gente faz de concisão que é muito legal, e diz que o camarada queria botar um anúncio, né? Como é que se diz? Na cartaz. Oh, meu Deus do céu. Em cima da loja dele, né? E ele vendia ovos. Então ele foi consultar o camarada que fazia letreiros, veio a palavra, e ele pediu, disse, eu quero um letreiro bem bonito para minha loja, que vai inaugurar agora, eu quero que você escreva, aqui vendem-se ovos frescos de galinha. E aí, o camarada disse, tá, tudo bem, aqui vendem-se ovos frescos de galinha, e ele foi de orçamento, só que o orçamento foi lá em cima, né? Que era um letreiro enorme. Aí disse, poxa, não é possível, mas esse letreiro ficou muito caro, o que você pode fazer para baratear? Ele disse, a gente pode tirar um pouquinho de palavra daqui, né? Porque, olha só, você vai botar um letreiro para dizer, olha, do lado de lá vende ovo fresco de galinha? Não. Então, se o letreiro está aqui, é porque é óbvio que é aqui. Vamos tirar o aqui. E aí tirou. Vendem-se ovos frescos de galinha. Mas o orçamento ainda ficou muito caro. Aí disse, o que pode fazer agora? Ele disse, você já viu alguma loja alugar ovo? Não. Você já viu alguma loja oferecer ovo apenas para... Não. Então, o vendem-se obviamente que é desnecessário. E aí colocou lá, tudo bem, aí ficou ovos frescos de galinha. Aí veio o orçamento ainda muito alto. Ele disse, vamos lá, já imaginou se você colocar ovo podre aqui? Alguém vai comprar? Ah, não, lógico que não. Então, presume-se que todo o ovo que vai ser vendido aqui é ovo fresco. Então, tá legal. Então, colocou ovos de galinha. E aí, o camarada ainda achou o preço alto. Ele disse, escuta, tudo bem que ainda tem até ovo de codorna, mas, de um modo geral, loja que vende o ovo de galinha. Não vai ser de pato, de perua, de gansa, vai ser ovo de galinha. Então, retirou tudo e ficou lindão o letreiro, ovos. Então, isso se chama concisão. Porque, logicamente, quem passava ali na frente da loja, lia ovos, não precisava mais nada. Imaginava que era ovo de galinha, que era ovo fresco que vendia ali. Então, isso foi o que aconteceu agora. A gente tem que aprender a tirar as palavras de lado, que muitas vezes complementam, mas não são necessárias, e centrar naquilo que é o ponto crucial da mensagem. Né? Não sei se foi o exemplo, mas... Sim, isso foi um puxão de orelha que eu amei, porque eu vejo essa dificuldade em mim. Às vezes, me falta concisão na hora que eu vou falar. Eu fico tão insegura quero falar. Às vezes, tanto que eu ia dizer para o senhor ter ideia, eu ia falar planejamento. Só que eu pensei, vai que não é, não, vou explicar melhor. E nessa de explicar, eu mesma me embolo.
Tá, vamos seguir aí para terminar essa parte. Eu acho que a gente já tem que começar a acelerar um pouquinho. Qual é o outro? O que é. Não, o que é o projeto já foi. Qual, qual a finalidade de um texto dissertativo? Vou arriscar. Vamos, lógico, vamos lá. Renata, fornecer informações precisas sobre aquele assunto. Fornecer informações precisas sobre aquele assunto. Fornecer também uma reflexão, uma análise profunda sobre aquele assunto. Perfeito. É isso aí, fornecer informações. E essa informação, obviamente, ela tem que ser burilada, trabalhada, analisada, etc. Vamos seguir? Por que o problema de pesquisa é tão importante? Mais ninguém? Cadê Cristina? Renata, você falou sem abrir o microfone. Aí fica difícil, hein? Não, eu tô Voz pensando alta, em voz então. alta aqui comigo, entendeu? Vou dar uma dica. Porque é através das perguntas que nós somos motivados a buscar as respostas. Uma pergunta banal, uma pergunta sem muita relevância, sem muito significado, não nos estimula a buscar resposta. Nós precisamos de perguntas que mexam conosco. Logicamente, estamos falando aqui em perguntas de pesquisa, em perguntas mais profundas, que vão levar a um documento escrito, mais elaborado e tudo mais. Então, é essa a importância da pergunta dentro de um projeto. Aí vocês poderiam perguntar, mas João, sempre eu tenho que fazer um projeto? Qualquer texto que eu vá produzir, os textos mais científicos, quer dizer, o artigo, a monografia, aqueles que são de conclusão de curso, daí você não tem nem escolha, você tem que fazer. Tá? E esse projeto, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai trazer as características determinadas pela ABNT para a introdução do trabalho. Então, ele vai dizer o que é o tema, qual a pergunta que vai ser respondida, com que objetivos, qual a finalidade, qual o método que foi usado, quais as referências e tal, e tal, e tal, e tal. Então, o projeto tem essa característica de, além de planejar e dar um norte para o nosso trabalho, ele vai servir como a introdução daqueles trabalhos que vão ser apresentados. Tá? Então, vamos tentar partir agora para a reta final, verificando o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês um roteiro, né? Vamos dizer que seja um roteiro básico para um projeto. João, todo projeto tem esse roteiro? Não. Eu vou destacar alguns itens que são imprescindíveis, alguns itens que podem aparecer e alguns itens que atendem a determinadas finalidades. Eu acho que eu devo estar de lado para vocês aí. Primeira coisa que tem que ter num projeto e tem que ter numa dissertação de qualquer nível, num relatório, numa carta nem sempre, mas de um modo geral eu tenho que ter um título. Título é o nome, né? Como nós temos aqui Sandra, João, Renata, Letícia, Cristina. É o nome que nós temos, que nos caracteriza, que nos identifica. Então, eu tenho um título que é o nome que identifica aquele meu trabalho. Depois, eu tenho o tema. Ora, o tema pode ser o título pode ser o tema? Às vezes até pode, mas não é legal, porque o tema vai trabalhar já mais um pouco desenvolvido aquele assunto que vai ser trabalhado. É sobre missões, o trabalho das missões no Chile. Então, eu já estou tendo aí o tema que eu vou desenvolver. Né? O título poderia ter sido o quê? Missões estrangeiras, missões. Tem um termo específico aí que agora não está me ocorrendo, desculpem.
Mas Transcultural. Culturais. Transculturais. culturais, exato. Missão transcultural, missões transculturais. Tudo bem. Então, eu tenho um título e eu tenho um tema. Agora, eu vou delimitar este tema. Como é que eu vou dizer? Eu vou dizer que, a partir do momento em que houve a necessidade de estar um grupo do Brasil lá no Chile fazendo um trabalho, que não sei o quê, que bababá, babá, e aí eu explico por que esse grupo decidiu, né, através da orientação dos pastores, e decidiu, então, realizar essa atividade. E aí vem a pergunta. A pergunta decorre da delimitação. Quais as dificuldades encontradas nessa atividade no Chile? Porque quando eu faço a pergunta tem que ser direta, para que eu possa dar uma resposta direta. Eu não posso fazer uma pergunta que seja aleatória, né? E é sempre uma pergunta com ponto de interrogação mesmo. Depois disso, nós vamos para... Deixa eu ver onde está. Quer dizer, a análise da realidade da delimitação do tema é a análise da realidade que gerou... Espera que eu perdi. A importância do tema. Perdão, está dando reflexo aqui. O problema. Qual o problema a ser resolvido com a pesquisa, né, com aquele estudo? É uma pergunta direta, um ponto de interrogação, com possibilidade de resposta clara. Depois vai vir a justificativa. Nessa justificativa, eu vou dizer a importância desse trabalho. A importância desse trabalho que eu vou escrever, que eu vou produzir textualmente. Tá? Depois, nós vamos estabelecer objetivos. Já falamos, não precisamos mais perder muito tempo com eles. Objetivo geral, grande, amplo. Objetivos específicos, menores, que estão contidos no geral. A partir daí, eu posso colocar as estratégias, quer dizer, como a pesquisa será feita, aí no caso da pesquisa, ou como eu vou apresentar esses conteúdos. Nessa parte das estratégias, eu posso trabalhar também com o método, dependendo da cientificidade do trabalho que eu estou desenvolvendo. E aí teríamos que estudar sobre método, né, a dialética, enfim, né? Aí é complicado. Aí vamos deixar para mais adiante, mas bem mais adiante aí, não é agora ainda não. E no nosso caso, aí que eu falei, de acordo com a nossa finalidade, nós temos que trabalhar com uma base bíblica. Por isso também, toda a aula nossa, eu começo com um versículo relacionando ao tema que vai ser desenvolvido, mas por quê? Nós somos regidos por uma base bíblica, por uma mensagem que vem, né, até nós através dessa realidade. Então, aí, no caso, nós teríamos que fazer referências a esse tipo de ideia. E, dentro de um esquema, de um trabalho científico total, nós teríamos, então, as referências, como eu já falei com vocês, determinadas pela ABNT, e que aí vocês têm que fazer a referência, depois tem que relacionar o material utilizado e, como o nome diz, referenciar a autoria ou a procedência daquela ideia que você desenvolveu. Acabou. Eu acho que conseguimos dar conta aí do conteúdo previsto para hoje, eu acho que dentro do tempo e certinho. Alguém teria alguma observação a fazer?